A Bolsa Brasileira está batendo recorde atrás de recorde. Chegou a 187 mil pontos nessa semana. Ao mesmo tempo, o número de empresas quebrando no Brasil bateu o maior nível em 20 anos. Como é que esses dois fatos existem ao mesmo tempo? Isso aí não é contradição. É o sinal mais claro de que quem vai ganhar e quem vai perder dinheiro nos próximos 12 meses. Eu sou o Eliseu, fundador da Esperato Investimentos, e aqui no canal a gente não repete manchete do jornal. A gente conecta os pontos que o mercado financeiro tradicional prefere deixar soltos. Fica comigo que esse vídeo aí ele vai mudar a forma como você enxerga esse momento no Brasil. Beleza, vamos lá. O cupom ele manteve a Selic em 15% pela quinta vez consecutiva. Isso aí é um dado do Banco Central da reunião de agora, poucos dias atrás, janeiro de 2026. Ela está no maior patamar desde julho de 2006, quase 20 anos. E aqui que a maior parte das análises ela para. Manteve, não vai mudar nada, segue jogo. Só que muda e muda muito. Porque dessa vez o Copom ele fez algo diferente. Ele sinalizou na ata divulgada na semana passada que pretende iniciar o corte de juros na próxima reunião, em março. Então pensa comigo, o que acontece quando o mercado inteiro recebe o sinal de que os juros vai começar a cair? O dinheiro ele começa a mover antes do corte acontecer. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Se esse tipo de leitura faz sentido para você, se inscreve aqui no canal, porque esse é o nível de profundidade que a gente traz toda semana. A real é que o Brasil ele está vivendo um paradoxo que pouca gente está conseguindo traduzir direito. De um lado, a gente tem uma Selic de 15%, que está literalmente sufocando o setor produtivo. Segundo a Serasa Experian, os pedidos de recuperação judicial no Brasil superaram 3 mil em 2025, um recorde absoluto desde que a lei existe há 20 anos. E o pior, quase 30% das empresas que entram em recuperação judicial estão indo à falência e não estão se recuperando, estão morrendo. A FEComércio ela levantou que 7,2 milhões de empresas brasileiras elas estão inadimplentes. É quase um terço de todos os negócios ativos no país. O custo do crédito ele está proibitivo. O capital de giro com taxa de 1,55% ao mês, desconto de duplicata está a 1,33% ao mês. Para a empresa pequena, isso aí é uma sentença de morte. Do outro lado, a gente tem o Ibovespa batendo recorde atrás de recorde, superou 187 mil pontos na terça-feira, subiu mais de 15% só em 2026 e o ano ele mal começou. Só em janeiro foram 26,3 bilhões de capital estrangeiro que entraram na Bolsa Brasileira. Esse é o dado da consultoria Elos Aita. Isso é muito mais do que entrou no ano inteiro de 2025. Janeiro de 2026, 26,3 bi, todo 2025, 25,5 bi. O JP Morgan estima que até 25 bilhões de dólares ainda podem ingressar no Brasil vindo de fora. XP revisou a projeção do Ibovespa para 190 mil pontos no cenário base e 235 mil pontos no cenário otimista. Agora, para um segundo, eu quero que você responda mentalmente. Quando a Bolsa subiu 15% em janeiro, você estava comprando, você tinha ações ou você estava com todo o dinheiro na renda fixa esperando o momento certo, esperando cair? Olha, não estou julgando, mas é importante ser bem honesto contigo, consigo mesmo, porque esse é o padrão que se repete no Brasil há pelo menos 15 anos. O investidor local, ele foge quando está barato e entra quando está caro. E aí o gringo, investidor estrangeiro, que não tem esse vínculo emocional com a política brasileira, olha os números, vê que está descontado e compra. Simples assim. E sabe o que é pior? Segundo a XP, quem está comprando são os estrangeiros. Os fundos institucionais brasileiros e as pessoas físicas continuam como vendedores líquidos. O brasileiro ele está literalmente dando de presente para o gringo o melhor janeiro da Bolsa em 20 anos. Beleza, mas aí vem a pergunta que todo mundo quer saber. Para onde vai a Selic? E mais importante, como isso afeta a sua vida? Segundo o Boletim Focus, a expectativa é que a Selic termine 2026 em 12,25%. O JP Morgan projeta 11,50%. Isso aí significa que a gente pode ter uma queda de 3 a 3,5 pontos percentuais ao longo do ano. Parece pouco? Não é. Cada ponto percentual a menos na Selic libera bilhões em crédito mais barato na economia. Empresas que estão na corda bamba acabam ganhando fôlego.
o consumo ele acaba voltando, o lucro das empresas listadas melhora, fica bem melhor. E a Bolsa, historicamente, em ciclos de corte da Selic, são os períodos mais rentáveis para quem investe em ações no Brasil. Só que aqui tem um detalhe que quase ninguém está falando. A dívida pública brasileira fechou 2025 em 78,7% do PIB. Isso é o dado do Banco Central divulgado semana passada. Isso é um salto de 2,4 pontos percentuais em relação ao último ano, 2024. Quer dizer, 2 anos, né? Então estamos em 2026. E a instituição fiscal independente projeta que pode chegar aí a 82% ou até 84% do PIB até o final de 2026. Então, a meta fiscal do governo para esse ano é um superávit primário de 0,25% do PIB, algo em torno de 34 bilhões. Mas aí, FI, ela estima que o rombo real pode chegar a 128 bilhões. E aí, o que seria necessário? Um esforço extra de 72 bilhões para estar cumprindo a meta. Então, pensa comigo, estamos no ano eleitoral. Governadores querem se candidatar à presidência. Será que eles vão apertar o cinto? Prefeitos, será que vão economizar? O governo federal ele vai cortar gastos para fazer um superávit? Dificilmente. Se isso que eu acabei de te explicar está te fazendo repensar a sua estratégia de investimento, se inscreve no canal. A gente está construindo aqui uma comunidade de pessoas que tomam decisões com informações de verdade, não é com manchete de portal. A real é que o Brasil ele está numa posição geopolítica que a gente não via há muito tempo, né? E isso é que o investidor comum ele não está enxergando, porque ele está preso no debate político interno. O mundo está instável, os Estados Unidos estão mergulhando em incertezas institucionais e numa guerra comercial que não para de escalar. A Europa ela cresce pouco, com energia cara e tensões políticas. A China está desacelerando e precisa cada vez mais de commodities. E nós, Brasil, temos essas commodities. O Brasil é um dos maiores exportadores de alimento do planeta. E quando o mundo entra em modo defensivo, o que acontece? O capital migra para onde tem comida, minério, energia. Ou seja, migra para cá também, para o Brasil também. Segundo o Bradesco BBI, a América Latina está num ponto ideal, né, de uma forte entrada de capital estrangeira com fundamentos corporativos aí melhorando. A JGP Asset, uma das maiores gestoras do Brasil, avaliou que as empresas brasileiras já passaram pelo pior ciclo corporativo dos últimos 15 anos e que 2026 teria ser um ano de recuperação. Tem mais um ponto que eu quero colocar na mesa. A inflação fechou 2025 em 4,26%, dado oficial do IBGE. Ficou abaixo do teto da meta do Banco Central, que é de 4,5%, e para 2026 o mercado projeta 4,06%. Se isso se confirmar, o Banco Central ele ganha um espaço real para cortar juros sem gerar instabilidade. E ninguém está te contando aqui que existe uma janela que se abre quando os juros estão no topo, quando a bolsa começa a subir, mas o investidor local ele ainda não voltou. Essa janela é onde o dinheiro grande ele se posiciona, que é o que está acontecendo ano passado, aconteceu e esse ano. E quando essa janela se fecha, quem ficou de fora fica mamando o dedo, né? Fica só esperando. E agora eu quero saber de você, na sua visão, o Banco Central ele vai conseguir iniciar os cortes em março sem que a pressão eleitoral atrapalhe? Comenta aqui embaixo, por favor. Quero ver se a galera do canal está enxergando o mesmo cenário que eu estou vendo ou se tem uma perspectiva diferente. A gente vive num momento em que o Brasil, que eu acho que ele vai acabar ficando para a história, não pela política. A política vai ser o que sempre foi, mas pelo que está acontecendo embaixo da superfície. Tem uma desconexão brutal entre o que o brasileiro sente, porque está tudo caro, empresas quebrando, crédito está difícil, e que os números estão dizendo aí para quem sabe ler. A bolsa está batendo recorde, e não é ironia. É o mercado precificando o que vem depois da dor. Isso me leva a uma reflexão que vai além de dinheiro. A maioria das pessoas espera a realidade ficar confortável para agir. Espera o cenário ficar seguro, né? E aí, pior momento, né? Você vai esperar, vai comprar mais caro. Mas o cenário seguro de hoje é o cenário que vai se tornar caro amanhã. Quem constrói soberania financeira de verdade age na incerteza, porque é na incerteza que o preço está a favor, vai comprar mais barato. A pergunta que fica é, você está esperando uma permissão de quem para estar tomando o controle aí das suas decisões? Olha, se esse vídeo te trouxe uma leitura que você não tinha encontrado em outro lugar, eu quero estar te convidando para receber a minha newsletter gratuita, sai toda semana e lá eu aprofundo análises que não cabem em vídeo, como simulações de cenários com diferentes trajetórias da Selic, quais setores vão ser mais beneficiados pelo corte de juros e como posicionar a sua carteira antes que o mercado precifique tudo. O link está na descrição, pode cancelar quando quiser, sem nenhum compromisso. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!